Já se perguntou por que a sua jornada tem sido marcada por rejeição, desafios, favores inesperados e uma sede espiritual desde a infância? Ouça-me, e isso não é uma coincidência. Isso é uma confirmação. Se você enfrentou lutas que pareceram injustas, se sempre sentiu um forte senso de propósito sem conseguir explicá-lo completamente, ou se portas se abriram para você que não deveriam, talvez você faça parte de uma geração escolhida. O inimigo reconheceu o seu potencial antes mesmo de você saber quem é, e por isso a batalha começou tão cedo. Nesta poderosa mensagem, vamos explorar 10 sinais inegáveis que mostram que Deus o separou desde o começo. Fique comigo, porque esta revelação vai despertar algo profundo dentro de você. Vamos lá. Sinal 1. Em lutas incomuns na infância o inimigo te reconheceu muito antes de você saber quem era e antes do seu primeiro respiro, antes de ver a luz deste mundo, antes de entender sua própria identidade. As forças das trevas viram a impressão digital de Deus sobre a sua vida, ainda quando você era um bebê. A mão do destino já estava sobre você, e por isso a luta começou tão cedo. Jeremias 1h05 diz, antes de formá-lo no ventre, eu o conheci, antes de você nascer, eu o consagrei, eu o designei profeta para as nações. Isso não é apenas uma linguagem poética, é uma sabedoria divina. Moisés foi chamado para ser um libertador, e antes mesmo de ele conseguir falar, Faraó decretou a morte de todos os meninos hebreus, Êxodo 1h22, porque o inimigo percebeu que um libertador estava surgindo. Da mesma forma, Jesus, o Salvador do mundo, ainda não havia começado seu ministério, mas o rei Herodes, guiado pelas forças das trevas, ordenou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos em Belém, a Mateus 2h16, pois sabia que Jesus veio para libertar a humanidade. O padrão é claro, e aqueles que carregam uma unção especial frequentemente enfrentam lutas incomuns desde a infância. Alguns de vocês têm lutado desde o começo, não por causa de algo que fizeram, mas por causa de quem são. Aquele acidente de carro que você sobreviveu, aquela doença que quase te tirou, aquele trauma que você enfrentou, a instabilidade, a rejeição, os ataques à sua mente e emoções não foram apenas coincidências. Foram sinais da grandeza que há dentro de você. O inimigo te viu antes mesmo de você perceber quem era e ele viu o profeta, o líder, o professor, o transformador do mundo em você e travou guerra contra a sua infância, tentando te destruir antes que você pudesse florescer. Mas hoje eu declaro que o que o inimigo quis para o mal, Deus está transformando para o seu bem. Cada dificuldade que você enfrentou foi uma sala de aula, cada lágrima regou o seu destino, cada provação te moldou para se tornar o guerreiro que Deus planejou que você fosse. Deus não permitiu que você fosse destruído porque o seu propósito ainda está vivo. Esta é a sua confirmação, e as batalhas que você enfrentou quando criança não aconteceram porque você foi amaldiçoado, mas porque você foi escolhido. Não deixe que o seu passado te faça sentir-se desqualificado e Deus tem te preparado o tempo todo. Suas lutas têm te treinado para o seu destino. Sinal 2. O síndrome do desajustado há algo único em você que faz com que se sinta como se nunca realmente pertencesse. Você tentou se encaixar, mas o seu espírito resistia. Você riu quando os outros riam, mas lá no fundo sabia que era diferente. Isso acontece porque você nunca foi feito para se encaixar. Você foi separado para se destacar. João 15h19 diz, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas como vocês não são do mundo, e eu os escolhi do mundo, por isso o mundo os odeia. Essa é uma verdade difícil, mas libertadora. O povo escolhido são desajustados no mundo porque são cidadãos do reino. Pense em José, ele era diferente dos seus irmãos, não só na maneira de se vestir, mas também na maneira como sonhava. Seus irmãos o desprezavam, não porque ele tivesse feito algo errado, mas porque ele carregava algo que eles não compreendiam. A Gênesis 37. Davi, o mais novo da sua família, foi negligenciado e subestimado. Enquanto seus irmãos eram treinados como guerreiros, ele estava cuidando das ovelhas, mas foi ele quem foi ungido como rei, a 1 Samuel 16. Até João Batista, o precursor de Jesus, viveu no deserto, comendo gafanhotos e mel. Ele era peculiar, mas essa peculiaridade era um sinal de seu propósito, a Mateus 3h04. É por isso que você nunca se encaixou totalmente. Você passou por temporadas se perguntando, por que não gostam de mim? Por que me sinto tão diferente? Por que parece que estou andando sozinho? Mas quero que mude a sua perspectiva. Isso não é rejeição, isso é a distinção divina de Deus. Ele te separou para algo maior. Não se entristeça por não se encaixar na multidão, alegre-se por ser parte do remanescente. Quando Deus te chamou para liderar, Ele não pode permitir que você se sinta confortável se misturando com os outros.
A multidão não pode carregar o manto que está sobre a sua vida. Você foi feito para a grandeza, não para a mediocridade. O inimigo usou o seu sentimento de solidão para te fazer acreditar que você é indesejável, estranho ou esquecido, mas hoje eu quebro essa mentira. Você não é esquecido, você é favorecido. Você não foi ignorado, você foi separado. Você não é insignificante, você é a obra-prima de Deus. A própria coisa que fez você se sentir um desajustado é a prova de que você foi chamado. Sinal número 3, as pessoas não gostam de você sem motivo. Já entrou em um lugar e sentiu uma tensão, sem entender o porquê? Já teve pessoas que não gostaram de você, te rejeitaram ou falaram contra você sem motivo? Se sim, bem-vindo ao chamado. João 15h18 diz, se o mundo vos odeia, lembrai-vos que primeiro me odiou a mim. Essa é uma realidade poderosa, em ser escolhido vem com oposição. Você não precisa fazer nada de errado para que as pessoas te resistam. Às vezes, é simplesmente por causa da luz que você carrega. Os próprios irmãos de José o odiaram apenas por causa dos sonhos que Deus lhe deu. Ele não tinha feito nada contra eles, mas o favor de Deus sobre sua vida irritava as inseguranças deles. Davi, embora tivesse sido ungido, teve que suportar o ciúme de Saul. Saul tentou matá-lo, não porque Davi fosse seu inimigo, mas porque Davi era escolhido. Até o próprio Jesus foi desprezado, rejeitado e crucificado, não porque cometesse um crime, mas porque seu propósito era disruptivo para as trevas, a Isaías 53:3. Entenda isso, quando você carrega o favor de Deus, vai atrair tanto honra quanto hostilidade. Algumas pessoas vão te celebrar, mas outras vão te desprezar simplesmente por você ser quem é. E isso não é por causa de você, mas do que você carrega. Existem pessoas que não suportam a sua luz porque ela expõe as trevas delas. Existem pessoas que te rejeitam porque sua unção as convoca a mudar. Existem pessoas que se opõem a você porque veem algo em você que não veem nelas mesmas. O favor vem com atrito, mas aqui está a boa notícia: o que Deus tem para você nenhuma oposição pode parar. Os irmãos de José o odiaram, mas não puderam cancelar seu destino. Saul tentou matar Davi, mas não conseguiu apagar sua unção. Os fariseus desprezaram Jesus, mas não puderam impedir sua ressurreição. Você está em boa companhia quando as pessoas te rejeitam sem razão, porque todas as pessoas que caminharam em propósito divino tiveram que suportar a oposição. Então, o que fazer quando as pessoas te odeiam sem motivo? Fique focado, mantenha-se humilde, permaneça em sua posição, porque a rejeição muitas vezes é uma redireção. Deus está usando cada ataque para te aproximar do seu propósito. Sinal número 4, você tem um desejo natural de ajudar os outros. Há algo dentro de você, algo que você não aprendeu na escola, algo que não veio do seu ambiente, mas que foi inserido no seu espírito desde a infância. Um peso incansável, inegável e inabalável pelas pessoas, algo que você sente profundamente, às vezes até mais do que deveria. Você sente dores que não são suas, chora por lutas que não pertencem a você, e se encontra sempre no meio da dor dos outros, intercedendo pelos quebrantados, pelos feridos, pelos perdidos. Você é a pessoa a quem os outros recorrem quando estão em dificuldades, a quem procuram quando todos os outros se afastam. Você não apenas vê o sofrimento, você o sente. Isso não é apenas uma característica de personalidade, é um sinal claro de um chamado divino. A Bíblia nos diz em Filipenses 2h04, em cada um cuide, não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Esse desejo de ajudar, esse coração que se quebra pela dor dos outros, essa vontade de servir, é um sinal de que você foi escolhido. Os maiores líderes do reino de Deus foram primeiros servos. Moisés foi um libertador, mas antes de guiar Israel para fora do Egito, ele sentiu um grande peso por seu povo. A Bíblia diz que, ao ver um egípcio espancando um hebreu, ele não conseguiu ficar parado, a Êxodo 2:11-12. Seu chamado já era evidente antes mesmo de ele segurar um cajado, antes de Deus falar com ele de uma sarça ardente, antes dos milagres e das pragas. Ele já tinha compaixão. Veja Neemias, ele estava no palácio, vivendo em conforto, mas quando soube que Jerusalém estava em ruínas, ele chorou e jejuou por dias, a Neemias 1h04. Seu peso tornou-se sua missão. Esther não precisava arriscar sua vida para salvar seu povo, mas ela o fez porque entendeu que havia sido colocada no palácio para aquele momento, a Esther 4h14. Jesus, o maior exemplo de todos, olhou para a multidão e se moveu de compaixão, Mateus 9h36. A evidência de um verdadeiro chamado é o amor. Se você sempre sentiu essa necessidade inegável de ajudar, guiar, proteger ou curar os outros, isso não é acaso.
É a mão de Deus sobre a sua vida. Mas atenção, em ser escolhido não significa que você deve ser drenado. Muitas pessoas escolhidas lutam contra o esgotamento porque dão e dão até não terem mais nada. Jesus ajudava, mas também se retirava para orar, a Lucas 5 horas e 16 minutos. Moisés servia, mas aprendeu a delegar. Você não pode dar o que não tem. Seu chamado é para ajudar, mas não para ser consumido. Deus vai te ensinar a servir com sabedoria. Você não é apenas bondoso, você é ungido para causar impacto. Sinal número 5, você teve encontros próximos com a morte ou perigo. Se você já passou por um momento em sua vida onde olhou para trás e pensou, eu não deveria estar aqui, eu não deveria ter sobrevivido, eu deveria ter morrido naquele acidente, naquela doença, naquela fase de depressão, mas de alguma forma você sobreviveu, então eu tenho algo para te dizer, e isso não é sorte, isso é preservação divina. Alguns de vocês não deveriam estar vivos hoje, mas Deus os guardou. Alguns estavam à beira da destruição, mas Deus impediu. Alguns enfrentaram uma arma formada contra si, mas Deus disse, e não é dessa vez, porque você tem uma missão que o inferno não pode cancelar. A Bíblia diz em Salmos 91:11, pois a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Quando você é escolhido, há anjos em missão, vigiando sobre você. Olhe para Moisés, o inimigo decretou a morte, mas sua mãe o colocou em uma cesta e Deus fez com que ele flutuasse rumo ao propósito, a Êxodo 2:3-10. Veja Daniel, ele foi lançado na cova dos leões, mas os leões não puderam tocá-lo, porque sua missão ainda não havia terminado, a Daniel 6 horas e 22 minutos. Olhe para Paulo, ele foi naufragado, apedrejado e mordido por uma víbora, mas continuou em frente porque ele não havia terminado sua missão, Atos 28:3-5. Até mesmo Jesus, eles tentaram matá-lo várias vezes antes da cruz, mas o tempo dele ainda não tinha chegado, a João 7 horas e 30 minutos. Quero que você entenda, o inimigo viu seu destino e tentou te destruir antes do tempo. Alguns de vocês enfrentaram doenças que deveriam ter tirado sua vida, passaram por acidentes que deveriam ter sido fatais, sofreram abusos, depressão e tentativas de suicídio, e se perguntaram, por que ainda estou aqui? Vou te dizer o porquê, porque o seu propósito é maior do que a sua dor. Você não foi apenas poupado, você foi protegido. Não foi apenas sorte, foi cobertura divina. Não foi apenas uma passagem de morte, foi preservação de Deus. Se você sobreviveu a algo que deveria ter te tirado da vida, então ouça-me claramente, você foi salvo por uma razão. O inimigo não ataca o que é sem valor, ele luta contra o que é perigoso, e a sua vida é um perigo para o reino das trevas. É por isso que a luta tem sido intensa, por isso você tem enfrentado tantas dificuldades, por isso teve encontros próximos com a morte. Você está carregando algo que o inimigo teme, mas nenhuma arma formada contra você prosperará. Isaías 54:17. Você está vivo porque o seu propósito ainda está em movimento. Sinal número 6. Você recebeu favores inexplicáveis. Portas foram abertas que não deveriam ter se aberto. Já olhou para a sua vida e pensou, essa porta não deveria ter se aberto para mim, essa oportunidade estava além das minhas qualificações, esse favor foi incomum, não fez sentido? Se isso aconteceu com você, então preste atenção, e isso é evidência do favor divino. Algumas pessoas trabalham a vida inteira e nunca têm as oportunidades que surgem para você sem esforço. Algumas pessoas lutam pelo que foi simplesmente entregue a você. E isso não é por sorte, inteligência ou conexões, mas porque a mão de Deus está sobre a sua vida. Gênesis 39:2-4 nos conta sobre José. O Senhor estava com José, e ele teve sucesso em tudo o que fez. Quando seu mestre viu que o Senhor estava com ele, e que o Senhor lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia, José encontrou favor. José foi vendido como escravo, foi falsamente acusado, jogado na prisão, mas a cada passo o favor o seguia. Ele foi do poço ao palácio, porque quando você é escolhido, nenhum ambiente pode bloquear seu destino. Você já se perguntou por que as pessoas te ajudam sem razão? Por que é você quem é escolhido quando nem se inscreveu? Por que tem acesso a lugares sem nem ter batido a porta? Isso acontece porque você está andando no favor divino. José teve um sonho, mas sua família o desprezou por causa disso. Ele tinha favor, mas seus irmãos conspiraram contra ele, jogaram-no em um poço, venderam-no como escravo e o abandonaram. Porém, o que eles não perceberam foi que a rejeição que achavam que o destruiria, na verdade, estava o impulsionando para o destino dele. Jesus, o próprio Filho de Deus, foi rejeitado pelo seu próprio povo. João 1h11 declara, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aqueles que ele veio salvar o desprezaram, e os que ele amava o traíram.
Sua cidade natal não podia aceitar sua unção, dizendo: "E não é este o filho do carpinteiro?" Mateus 13 horas e 55 minutos. E, no entanto, essa rejeição não o impediu, mas confirmou seu propósito. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a pedra angular, a Salmo 1, 8 e 22. Rejeição dói, mas nunca é a palavra final. Alguns de vocês passaram anos tentando obter a aprovação de pessoas que nunca foram feitas para compreendê-los. Alguns de vocês aguardaram validação de quem não tem a capacidade de ver o que Deus colocou dentro de vocês. Mas ouçam, vocês não precisam da permissão deles para ser quem Deus chamou vocês para ser. Se os irmãos de José tivessem o aceitado, ele talvez tivesse permanecido na casa de seu pai, mas porque o rejeitaram, ele acabou no palácio. Se Jesus tivesse sido aceito pelos líderes religiosos, talvez não tivesse ido para a cruz, mas porque o rejeitaram, ele cumpriu sua missão. A rejeição muitas vezes é um redirecionamento. Pode parecer injusto, mas é necessário. Deus está usando cada experiência dolorosa, cada mal-entendido, cada abandono, para te mover para o seu propósito. Não perca tempo com amargura, Deus está te posicionando para algo maior. Aqueles que te rejeitaram um dia terão que assistir enquanto Deus te eleva. Sinal número 8, você tem um dom único que te distingue. Sempre houve algo diferente em você, desde a infância. Havia algo em comum na forma como você pensava, como via o mundo, como processava as coisas. Enquanto outras crianças estavam distraídas, você se sentia atraído por algo mais profundo. Enquanto outros estavam confortáveis se misturando, você se destacava, não porque tentava, mas porque seu dom te fazia diferente. Provérbios 18 horas e 16 minutos declara: "O presente do homem lhe abre portas e o leva à presença de grandes pessoas." Seu dom é uma evidência disso. Alguns de vocês conseguiam cantar antes de falar corretamente. Alguns de vocês podiam escrever, resolver problemas, organizar, liderar, ensinar e inovar desde cedo. Essas não eram apenas habilidades, eram indicadores divinos do seu propósito. Olhe para a Bíblia, Davi tocava a harpa para o rei Saul enquanto ainda era menino, cuidando das ovelhas, 1 Samuel 16 horas e 23 minutos. Salomão escrevia sabedoria além de sua idade, 1 Reis 3, 9, 12. Daniel interpretava sonhos e visões sendo ainda jovem, a Daniel 1 hora e 17 minutos. Deus sempre deposita o dom cedo, porque o dom é a semente do propósito. Mas ouça-me, seu dom não é sua identidade. Algumas pessoas se perdem em seus dons e se esquecem do doador. Elas deixam que seus talentos as definam, ao invés de permitir que Deus as refine. Seu dom não é para aplausos, é para uma missão. Seu talento não é apenas para trazer sucesso a você, mas para trazer glória a Ele. É por isso que alguns de vocês se sentiram insatisfeitos mesmo ao usarem seus dons, porque vocês foram feitos para usá-los para algo maior. Se você possui um talento que sempre te diferenciou, não fuja dele, não o esconda, nem o diminua para agradar os outros. Desenvolva-o, aperfeiçoe-o e entregue-o a Deus, porque quando o seu dom está nas mãos do Mestre, Ele abrirá portas para você de maneiras que você jamais imaginou. Sinal número 9, você enfrentou grandes obstáculos que pareciam injustos. Se você já se perguntou, por que minha vida é tão difícil? Por que eu sempre enfrento obstáculos? Por que eu dou um passo à frente e dois para trás? Então saiba disso, e isso não é uma maldição, é um sinal de que você foi escolhido. Romanos 8 horas e 28 minutos diz: "Sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito." Deixe-me ser claro, os obstáculos são na verdade preparações disfarçadas. Veja Jó, que perdeu tudo, mas no final Deus o restaurou em dobro. Veja Davi, ungido rei, mas fugindo pela sua vida. No entanto, seu tempo no deserto o preparou para o trono, 1 Samuel 22. Alguns de vocês passaram por traições, dificuldades financeiras, corações partidos, perdas inesperadas, mas ouçam, Deus não desperdiça nada. O que parece injusto é, na verdade, Deus trabalhando nos bastidores. Cada atraso é divino, cada desvio tem um propósito, cada dificuldade te molda para que você possa suportar o peso do seu destino. Não permita que a dor te torne amargo, deixe que ela te torne melhor. Sinal número 10, você sempre sentiu uma necessidade profunda de buscar a Deus, mesmo quando outros não o faziam. Algumas pessoas só buscam a Deus em tempos de crise, mas você sempre se sentiu atraído por Ele, desde criança. Algo dentro de você ansiava por mais. Enquanto outros perseguiam a diversão, você perseguia a sabedoria. Enquanto os outros estavam confortáveis no mundo, você sentia um desconforto sagrado. Isso não é comum, isso é evidência de um chamado divino.
O Salmo 42:1 diz: Como a corça anseia por águas correntes, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse anseio é a prova de que você é diferente. Veja Samuel, que, ainda criança, se deitava diante da arca de Deus, ouvindo a sua voz, 1 Samuel 3:10. Veja Maria, que, enquanto Marta estava ocupada, se sentou aos pés de Jesus, faminta pelas palavras dele, a Lucas 10:39. Esse desejo não é natural, é sobrenatural. Não é por acaso, é Deus te atraindo, te separando para algo maior. Não ignore isso, não deixe que o mundo apague esse desejo. Cultive-o, alimente-o, guarde-o, porque aqueles que têm fome de Deus são os que Ele usa poderosamente. Então, meus amigos, as vozes que dizem que você não tem um chamado são mentiras. O inimigo que sussurra que você não tem um propósito é um mentiroso. Hoje, você foi lembrado de que foi escolhido desde o berço e o que Deus colocou dentro de você, ninguém pode tirar. E agora, se essa mensagem confirmou algo em seu espírito, digite nos comentários: fui escolhido antes de nascer. Deixe o inimigo saber que você reconhece o seu chamado divino. Deixe o mundo saber que você está entrando no seu propósito. Antes de ir, lembre-se de curtir, se inscrever e compartilhar para ajudar a espalhar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos vocês.